Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.
Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar. Desde pequeno, eu sabia que não era como os outros. Havia algo dentro de mim que ninguém conseguia explicar, uma energia que parecia crescer a cada dia. No começo, era só curiosidade, uma vontade de descobrir até onde eu podia ir. Mas com o tempo, aquilo virou pressão. Pessoas esperando mais, querendo ver até onde eu podia chegar, como se eu não tivesse limites. Eu tentei manter o controle, mostrar apenas o que queriam ver, mas por dentro tudo era mais intenso do que parecia. Cada passo meu era observado, cada erro se tornava maior do que deveria. E quanto mais eu crescia, mais difícil ficava separar quem eu realmente era daquilo que esperavam de mim. Houve momentos em que pensei em parar, desaparecer, viver longe de tudo. Mas algo sempre me puxava de volta. Talvez fosse o desejo de provar que eu podia ir além, ou talvez fosse medo de nunca tentar. No fim, entendi que não se trata de ser perfeito. Se trata de ser verdadeiro. Porque antes de qualquer palco, qualquer fama ou qualquer história, eu ainda sou eu. E isso ninguém pode tirar.